A primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte: hoje, todos os jornais estão trazendo a figura, né, do Ney Bello como sendo aliado do governo Bolsonaro, com 4 decisões favoráveis ao governo, e que, portanto, ele está concorrendo a uma das vagas no STJ, e que, portanto, a soltura do ex-ministro estaria atendendo o interesse do Ney Bello por conta desse cargo. Como que o senhor vê isso, ou não tem nada a ver? Foi, de fato, ele decidiu em cima dos seus argumentos enquanto defesa do ex-ministro aí da Educação? Bom dia de novo. Hoje a vida está mais calma, tanto que eu estou até sem gravar. Que bom. Mas esse tipo de colocação, ela é deturpada, porque você não tem que criticar a decisão só porque ela foi de soltura. Uhum. Então você tem que analisar o que fez o juiz de primeira instância. O que faz o juiz de primeira instância? Ele decreta uma prisão preventiva, sem fundamentação, sem motivação, passado tantos meses dos fatos, sem trazer nenhum elemento novo, contrariando todos os dispositivos do Código de Processo Penal, porque no Código está dito assim: a prisão não pode ser decretada por isso. A prisão precisa disso para ser decretada. Ou seja, ele passou por cima da lei para acabar decretando a prisão do ministro, decretando a prisão do ex-ministro. Eu já disse isso ontem e vou repetir hoje, por mero ativismo e por querer dar holofote a um caso que não precisava de holofote. O inquérito policial estava tramitando de forma regular, em nenhum momento se cogitou da decretação da prisão temporária, quanto mais da prisão preventiva do ex-ministro. Não há qualquer tipo de ato ou fato que tenha evidenciado conturbação ou que ele tenha atrapalhado de alguma forma as investigações. Então, a decisão do juiz de primeira instância que tem que ser alvo de crítica. E, do outro lado, a decisão do doutor Ney Bello, do desembargador Ney Bello, ela vai de forma muito coerente com o que ele mesmo em outras oportunidades decidiu. O Tribunal Regional Federal, que ele faz parte, também decidiu, o Superior Tribunal de Justiça também decidiu e também a Suprema Corte. A prisão no Brasil, eu insisto, vou voltar a insistir nesse discurso, a prisão no Brasil ela não é obrigatória, não existe prisão preventiva obrigatória. Ainda mais para um crime que não tem violência, um crime que não é classificado como hediondo. A regra é a liberdade. Somente se pode excepcionar esta situação se algo concreto evidenciar que a liberdade daquela pessoa que está sendo acusada, e ele é um mero acusado ou um mero suspeito, causar algum tipo de transtorno à ordem pública, à instrução, à aplicação da lei, que não é o caso aqui. De modo algum isso foi encontrado, e sim, eu fico feliz que eu encontro ainda desembargadores, ministros, como o doutor Ney Bello, que tem a coragem de, num caso desse de repercussão, poder escrever, mandando prevalecer a lei e o entendimento jurisprudencial majoritário do Brasil. Quando o senhor diz ativismo político, de onde que o senhor tira isso e por que o senhor está dizendo que ele é ativista político e o doutor Ney Bello seria um sujeito isento? Qual que é a diferença dos dois? Eu não sei se você chegou a ler a decisão do juiz de primeira instância. Ele cita um único fato para decretar a prisão preventiva do ex-ministro. Ele coloca que o ex-ministro fazia parte do governo e, por fazer parte do governo, de alguma forma, ele podia ainda, porque o governo está aí, exercer algum tipo de influência na investigação. E eu falo ativismo porque esse tipo de argumento não tem cabimento. Não tem na lei um dispositivo que diga a prisão preventiva é cabível se ele foi ex-ministro, ou se ele foi ex-deputado, ou se ele foi ex-senador. Isso não tem cabimento. Você taxar algo tão preconceituoso assim para arrimar e respaldar um decreto de prisão preventiva. O fato do doutor Ney Bello estar concorrendo a uma vaga ao Superior Tribunal de Justiça é por merecimento. É por merecimento por tudo que ele já fez na vida dele enquanto magistrado,
enquanto desembargador, e não somente ele, como outros tantos. E isso aqui não vai influenciar de forma alguma eventual classificação que vai ocorrer ainda no futuro. Doutor, voltando, só para completar, voltando ao que eu disse no começo, quem tem que ser alvo de crítica é o juiz, com todo o respeito que eu tenho a ele, por conta da forma retórica absolutamente ilegal que ele determina a prisão preventiva de alguém apenas então somente porque ele fez parte do Poder Executivo, colocando e trazendo, vamos assim, luz em algo que era absolutamente evitável. Não precisava decretar esse tipo de prisão. Para quê? E isso serve como argumento político, e por isso que eu falo ativismo judicial. Por quê? Porque o outro lado, e aqui eu não estou defendendo o governo Bolsonaro, mas eu poderia defendê-lo, mas serve de argumento para o outro lado dizer, está vendo, no governo do presidente Bolsonaro também tem casos ligados à corrupção, mas é um absurdo, porque quem lê este processo vai ver que ali não tem um mísero indício, não tem uma prova que possa relacionar o ex-ministro à prática de um crime. Tanto isto é verdade, que se a coisa fosse tão veemente, teriam decretado a prisão dele lá atrás, e se fosse tão forte assim, o Ministério Público Federal não teria ido contra. E aqui eu faço essa ressalva. O Ministério Público Federal, que é o procurador da República, responsável pela acusação, ele foi contra a decretação dessa prisão. Ou seja, de fato, essa prisão era indiscutivelmente incabível. Doutor Edson, vai você. Doutor, bom dia. Meu nome é Edson. Quero só abordar duas questões com o senhor. Primeiro, se o senhor puder avaliar a veracidade, a qualidade, a profundidade dos áudios que vazaram e por que o ex-ministro pediu a conta. Então, essa questão dos áudios ela é muito discutível. Eu entrei neste caso, efetivamente, na defesa do ministro na quarta-feira. Se eu falar para você que eu li tudo que consta no inquérito, eu vou estar faltando com a verdade, até porque ele é um inquérito muito grande e eu ainda não tive a oportunidade, até porque o ministro saiu ontem e ele agora está junto da família, querendo se recompor de todo esse trauma que ele passou. Eu ainda não conversei com ele detalhes a respeito do que dizem os áudios. Obviamente que o ministro pediu para sair, para quê? Para que o presidente Bolsonaro, e na carta que ele pede a renúncia, que não foi ele que me deu, mas na época eu li na imprensa, quando ele pede para sair, era para que não quisessem atacar o presidente utilizando o fato dele ainda ser ministro. Quem conhece o ex-ministro Milton Ribeiro, seja antes na vida privada, como reitor do Mackenzie, como professor, como mestre e doutor em educação, ou na vida pública, sabe que ele sempre se pautou pela honestidade, pela integridade, alguém que sempre agiu com retidão, um homem extremamente religioso. E aqui doutor Daniel. Eu só queria finalizar. E aqui eu digo, quando ele era ministro e vieram notícias de que pessoas estariam utilizando indevidamente o nome do ministério, o nome do ministro, para querer vender facilidades, o que é absolutamente incabível, ele mesmo pega estas denúncias e remete ao Ministério Público para que isso fosse investigado. Mas agora, doutor, quando o senhor já conversou com o ministro sobre as denúncias, obviamente, toda pessoa que é acusada de algo ou suspeita, ela vai negar, até porque a legislação diz que ninguém tem que criar provas contra si mesmo. Mas quando a gente olha, você tem aí um áudio, o próprio ministro diz que ele está atendendo esses pastores por conta de um pedido do próprio presidente. E há prefeitos falando que havia ali um direcionamento de verbas do FNDE para amigos desse grupo. Nós temos aqui na nossa própria região aqui de Campinas, um empresário que disse que o ex-secretário do Ministério da Educação recebeu R$20 mil para organizar um encontro de prefeitos com o ex-ministro aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Reunião essa que aconteceu. E, por outro lado, nós temos várias prefeituras que tiveram, de forma legal,
as verbas do FNDE aprovadas e liberadas, mas que até hoje essas cidades não receberam essas verbas. E só receberam verbas as cidades ali que estavam com a sanção do ministro. Para o senhor, isso não é tráfico de influência e não é corrupção? Primeiro eu vou fazer esse comentário a respeito dessa menção que é feita neste áudio que você comentou. Uhum. Este áudio que eu não escutei na sua integralidade, mas me parece muito mais um excesso de linguagem. É muito comum, principalmente nessa questão política, as pessoas, quando estão com alguém que está promovendo um evento, seja ele político ou não político, dizer, olha, esta pessoa é uma pessoa de bem, vamos prestigiá-lo, ou algo neste sentido. Por quê? Porque isto faz parte da própria política de organização. Quando você me diz que o empresário organizou um encontro de prefeito e que o ministro foi convidado a este encontro de prefeito, eu não enxergo aí qualquer tipo de crime praticado pelo ministro. Tanto isto é verdade que no inquérito policial, essa investigação que existe contra o ministro, não existe ali qualquer tipo de fato ou ato praticado pelo ministro de forma direta ou indireta que possa sugestionar que ele recebeu algum tipo de benefício. Muito pelo contrário, até porque o Ministério, pelo seu gigantismo, ele tem uma série de procedimentos formais ali dentro. Então, no processo, como que ele é colocado? Os pastores é que receberiam a propina e ele, como que ele é citado no processo pelo Ministério Público Federal? A acusação que consta contra o ministro, e que ontem eu passei o dia tentando explicar, é que ele teria recebido 50 mil reais na conta da esposa num depósito feito por um desses pastores. Uhum. Mas da onde vem esses 50 mil reais? Da venda de um carro. Isso não tem relação nenhuma com a função dele de ministro ou do pastor. Foi vendido um carro, o carro foi pago, o carro foi entregue, o carro está... Que é o carro do genro do pastor, não é isso? Não, o Não carro era da esposa do ex-ministro e foi vendido para a filha do pastor. Pastor. Esse carro está com ela, esse carro foi transferido a ela, esse carro foi pago. Então é um negócio absolutamente irregular e ilícito que não tem qualquer relação com a função do ministro enquanto chefe do Ministério da Educação e dessas outras pessoas. Eu vou voltar a repetir para você porque eu acho importante isso, para que se tire as suspeitas em cima do ministro. Uhum. Não tem ali, no inquérito policial, nenhum processo de nenhuma prefeitura que se diga, olha, o ministro pediu para passar isso na frente, o ministro pediu para aprovar isso por conta deste detalhe, porque é amigo de fulano ou de ciclano. Nem se ele quisesse, ele conseguiria fazer isso, porque existem os procedimentos lá dentro. Você mesmo fez referência que várias prefeituras tiveram o valor aprovado. E isso tem uma ordem, um escalonamento de pagamento. E eu não estou falando isso porque foi o ministro que me falou. Na advocacia eu já advoguei para ministro, e para prefeitos, e para governadores, e eu sei como é que funciona, esse tipo de expediente, de procedimento lá dentro. Tem que se estabelecer o cumprimento das formalidades, passa por diversos órgãos, diversos pareceres, para até aí conseguir a aprovação e o pagamento. Se a pessoa, ou se o município, ou se o Estado não satisfaz todos esses requisitos de admissibilidade, esse processo é indeferido, independentemente se é amigo de alguém ou se a outra pessoa pediu para atender, porque ele também é uma pessoa religiosa, assim como era o ex-ministro, como era e é o ex-ministro Milton Ribeiro. Bom, eu quero agradecer a presença do advogado Dr. Daniel Bialski, ele faz parte da defesa do ex-ministro da Educação, que foi preso na quarta-feira e foi solto ontem por ordem aí da Justiça. Muito obrigada, viu, doutor Daniel? Obrigado, eu que agradeço. Bom dia para vocês e ótimo final de semana.